Olá, meu nome é Thiago, da equipe do RoboBolsa. Eu vou mostrar para vocês como foi o pregão de hoje. Hoje, dia 10 de fevereiro de 2023, um pouco mais de 9 da noite, pregão fechado, um bom resultado. Já vamos aí recuperando de algumas perdas que tivemos recentemente, mas amplamente positivos, com consistência. Vou mostrar para vocês como que foi. Setups aí recuperando, ganhando, positivos. Hoje tivemos aí a operação de um setup que opera muito pouco, mas também que raramente perde, só perdeu uma vez nos últimos anos, e já vou mostrar para vocês. Olha só esse setup aqui, o 08, ele tem um distanciamento de 200 pontos. Vamos ver aqui, ó, distância de 200 pontos, na média 7. Então ele tende a ser bastante conservador. Vamos ver no mercado de hoje. Vamos ver aqui como que foi o mercado. Tá lá 1.600 pontos. Até que foi um dia relativamente tranquilo. Vamos medir de novo aqui. 1.600 pontos. Só teve um momento que é um pouco mais difícil, que foi essa subida. Aqui 10 horas. Então, um dia aí que teve esse susto, né, teve esse risco. Quem entrou muito aqui embaixo é porque estava com setups mais agressivos, então tinha um distanciamento dessa linha pontilhada em relação à média móvel mais curta. Repare muitos candles de alta, então isso aqui é muito perigoso porque não tem um retorno, né, não tem um pullback, então é difícil de sair. É difícil de sair porque, embora candles de tamanho razoável, não tem candles de descida, né? Então aqui é situação difícil. Aí faz essa subida, né, lá, 1.100 pontos, faz um pullback, só que esse pullback é muito pequeno. Então, se entrou mal aqui, vai ter problemas em sair nesse pullback. Acabou com o mercado, vamos ver. Se entrou mal aqui, mas conseguiu suportar a subida inteira, consegue sair do lado de cá, porque depois o retorno foi bem expressivo, né? Reparem que desce bastante. Ó, ele sobe 1.500, mas depois ele desce bastante, 1.000 pontos. Então, ou seja, é uma subida ruim, uma subida difícil. Entrou mal, vai ter dificuldades, porque teria que suportar uma quantidade de pontos muito grande. Mas se suportou, tem a saída tranquila, porque o mercado desce. Então, é uma questão de não entrar muito mal. Então, aqui a gente conseguiu, nesse setup, lembrando que essa linha azul mais forte é a filtro da média móvel, abaixo dessa linha só vende, então ele entra sempre vendido, e acima dela só compra. Então aqui, se tocasse aqui embaixo nessa linha pontilhada, ele não entraria, porque está abaixo da linha. Então aqui ele toca, né, um candle que deu uma esticada um pouco maior nesse já momento de alta, então ele estica, toca ali, só que aí o mercado desce, ele consegue fechar no candle seguinte. Aqui de novo, faz uma outra entrada vendida, já perigosa. Repare que o mercado está subindo sem parar, mas aí ele faz alguns aumentos de posição e consegue sair legal. Ainda que não conseguisse sair aqui, teria saído do outro lado, porque também não foi tão complicado. Aí é uma questão mesmo de percepção. Depois ele não entra mais, porque ele é bem mais conservador do que a média dos setups, mas é uma boa indicação aí de setup para quem quer ganhar um pouquinho com um risco menor. Repare que ele fez R$ 54, ele sempre faz resultados nesse padrão, às vezes 20, às vezes 30, às vezes 80, sempre assim abaixo de 100, mas ele raramente perde. Ele teve uma perda no passado, mas nos últimos 3 anos só teve uma única perda. Então acho que vale a pena, de repente, aí. A questão toda é preocupar com o rebaixamento. O rebaixamento aqui dele foi muito baixo. Ele teve esse drawdown aqui muito baixinho, mas ele pode fazer um drawdown mais alto porque ele tem um stop alto. Então ele pode fazer um drawdown lá de mil reais, por exemplo, e puxar a sua margem bastante, e aí pode comprometer as operações de outros setups. Então aí é uma questão de cuidar mesmo de estratégia, mas é um setup que tem liberado lá na área de membros, em membros.robobolsa.com.br, tem lá liberado, então você consegue
usar ele gratuitamente em conta demo, que é totalmente grátis, né, o teste, e 12 dias também grátis em conta real. Então você coloca lá, você vai observar que ele vem bem, ele vem tendo resultados bastante consistentes, ele entra pouco. Repara que ele operou só 2 vezes hoje, geralmente ele opera uma vez só, ele opera sempre muito pouco, porque ele tem um distanciamento aqui bem conservador, então ele vai operar pouco mesmo, e vai fazer sempre um rebaixamento também relativamente baixo, mas com resultados assim bem consistentes, tá certo? Então o índice teve essa puxada mais forte, mas saímos bem aí nos setups que trabalhamos. Aqui tivemos outros setups, repara que o índice sempre fazendo resultados menores, realmente o mercado fora daquela subida ele foi baixo, né? Ele foi fraco, mas conseguimos aí bons resultados também no dólar. Vamos dar uma olhada aqui, um outro setup, esse setup aqui. Esse está liberado também na área de membros, né? 23. Vamos dar uma olhada nesse aqui que não operou, 07. Setup aí que está em teste, ele não operou. Período 25, distância 15 e take 6. Né? Ele tem automatização em relação aqui às reentradas. Repare que a linha pontilhada ela fica muito longe e não dá chance de entrada. Ó, aqui quase tocou, aqui também, mas vamos ver o mercado dólar. Mercado dólar com muita indecisão. Aqui o gap, vamos ver. Quase 100 pontos, 99, é um médio alto. Arriscado. Repare que ele faz esse zigue-zague, embora desça, né, faça essa descida forte. É sempre zigue-zague. Vamos ver aqui o tamanho dos candles, ó. 8 pontos. 5. São candles até relativamente pequenos. Vamos ver aqui essa movimentação, ó. 8 pontos, 9 pontos. Realmente o mercado do dólar ele está fraco, né? Os candles pequenos, então não deu muita chance. Aqui, reparem que ele não toca, né? Ele fica distante. É um setup um pouco mais conservador, ele vai pegar menos operações mesmo. A gente em breve vai liberar ele para vocês. Então ele fosse um pouco mais aproximado, ele teria pegado aqui, aqui e aqui talvez, ou seja, ele sempre vai fazer menos operações mesmo. A intenção dele é operar pouco. Ele faz aumento de posição, então ele carrega, mas é outra tentativa nossa aí, outro teste. Repare que à tarde aí o dólar enfraqueceu bastante, não só teria dado chance aqui no caso, mas teria sido até bem sucedido, né, porque subiu depois um pouco, mas o mercado do dólar aí, reparem que muitos candles de indecisão, ó. Aqui, aqui, então realmente o dólar ele está um mercado mais fraco, com candles muito pequenininhos, e aí para a gente é ruim. Isso é ruim para a nossa estratégia, porque a gente precisa de candles maiores para a gente poder conseguir sair melhor das operações, conseguir uma volatilidade assim que facilite para a gente. Certo? Mas, de forma geral, hoje o mercado foi positivo. O importante é estar sempre positivo, com consistência, perder pouco, ganhar no final do mês, sempre fechar positivo. Isso é o mais importante. Tá certo? Então vem testar com a gente que você vai ver como que funciona a nossa estratégia. Você tem o setup aberto, você pode testar variações, fazer backtest, fazer mudanças, aumentar ou diminuir o stop, quantidade de reentradas, pode aumentar o distanciamento, ou seja, tem muitas possibilidades, muitos filtros, muitas ferramentas que você pode usar e alterar. E se você não conhece bem, você pode pegar nossos setups prontos e começar a partir deles, tá certo? Teste grátis, é só baixar o robô ali na hora, colocar para operar, você vai observar como que é, tá certo? Temos o nosso grupo lá no Telegram, é só você chegar e começar a operar com a gente, conversar com a gente lá no grupo, que a gente vai te dar assistência e você vai operar com consistência, tá certo? Então te espero lá, um grande abraço e até a próxima.